Bom dia, irmãos. Vamos para mais uma aula de número 9, que fala a respeito dos 10 mandamentos. E o texto compreende Êxodo 20, de 1 a 17. Vamos iniciar com uma oração, né, para que a gente possa se preparar assim para o texto. Querido Deus, nós mais uma vez rogamos que o Senhor nos abençoe em mais uma aula, e que ela possa ser de edificação para as nossas vidas, possa nos ajudar, ó Pai, a compreendermos mais a Tua grandeza, o Teu poder. É no nome de Jesus que lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, manhã fria de domingo, 5 de abril, mas estamos aqui novamente para podermos ajudar uns aos outros na compreensão do texto, e para que nós possamos nos edificar também. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, vamos fazer uma breve revisão do que foi a aula passada, quando o Jean ele trouxe uma explanação sobre o texto de Êxodo 19, de 7 a 25, e 20, de 18 a 26. Então ele enfatizou que logo após a travessia do Mar Vermelho, 3 meses depois, eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Ali o povo é introduzido, ou instruído, quero dizer, a se preparar para receber as leis. Eles fizeram isso durante 3 dias, se preparando ali para poder receber a lei. Então foi mostrado também, na ocasião, 3 personagens: Deus Santo, o povo pecador, Moisés, tipificando a Cristo como mediador. Foi visualizado também o significado do Monte Sinai e Monte Sião. Monte Sinai como aquele monte apavorante, pois Deus descera ali como fogo. O povo ficou muito assustado com aquilo ali. Monte Sião referenciando ao texto paralelo de Êxodo, né, lá no capítulo 12, 18 a 29, que mostra que o povo viveu nessa ocasião, né, de Êxodo 19, seria como o monte de Deus, a nova Jerusalém, ou Jerusalém celestial, a igreja dos primogênitos arroladas no céu. E aí então, para ajudar a gente, eu postei aí 2 perguntas para que a gente pudesse abrir um pouquinho a nossa visão quanto ao contexto desse estudo que estamos fazendo de Êxodo, né? Qual o propósito de Deus em dar os 10 mandamentos ao povo? Foi a primeira pergunta. E como aplicá-lo a nós em nossos dias? A gente vai tentar visualizar isso à medida que a gente for trabalhando o texto, né? Então, uma breve introdução disso seria que a maioria dos pesquisadores concordam que existe uma divisão dos 10 mandamentos quanto ao objetivo. Então, se a gente for visualizar, os 4 primeiros mandamentos mostram os deveres do homem para com Deus, e os 6 últimos dizem respeito aos deveres dos homens aos seus semelhantes. Então, hoje nós visualizaremos, né, os 4 primeiros mandamentos. Então, inicialmente vale a pena observar uma pergunta que os escribas, que eram fariseus, dirigiram a Jesus após uma conversa que ele teve com os saduceus sobre a ressurreição. Então, o escriba pergunta: qual o principal de todos os mandamentos? Está lá em Marcos 12, 28. A pergunta era direcionada no contexto da palavra principal. Por quê? Porque os fariseus eles reconheciam 613 mandamentos bíblicos, mas havia divergência sobre o que era pesado e leve nos mandamentos. Então Jesus responde colocando, por assim dizer, né, como sendo um resumo de Êxodo 20, e mais o que está dito lá também em Deuteronômio 6. Então Marcos 12, de 29 a 31, nos revela exatamente essa divisão nas palavras de Jesus, colocando o que está escrito também em Deuteronômio
capítulo 6, 4 e 5, e resumindo o restante do texto no versículo 6. Então, os versos 4 e 5 estão compreendidos, né, podemos dizer assim, nos 4 primeiros mandamentos. E o versículo 6 seria o restante. Então, muito bem. Como entendermos, uma pergunta, né? Como nós podemos entender mais profundamente o que os 10 mandamentos querem dizer? E aí, em primeiro lugar, os mandamentos eles foram dados ao povo. Em qual sentido? Para que realmente foram dados a ele? Bom, a gente entende que, pelo contexto todo que nós já pudemos estudar, é para que eles crescem em um único Deus soberano. Também eles andassem neles e andassem nesses mandamentos e tivessem a plena certeza de que Deus não os abandonaria através das gerações. E, por último, fossem abençoados e abençoassem todos os povos da terra. Isso a gente já visualiza na lembrança que a gente tem quando Abraão foi chamado, né? Então, quando Abraão foi chamado com esse propósito, para que ao longo das gerações as nações fossem abençoadas através da sua descendência. Muito bem. Então, inicialmente, o verso 2 do capítulo 20, antes deles receberem os 10 mandamentos, Deus os lembra quem ele é e o que fez por eles, né? Trazendo para os nossos dias, da mesma forma, Deus nos lembra o que ele fez por nós. Lembrando especificamente quem ele é e o que ele continua a fazer por nós e vai continuar fazendo nas gerações que se seguem, né? Bom, como eu disse a princípio, nós vamos hoje ficar com os quatro primeiros mandamentos e deixaremos os 6 últimos para o próximo domingo. Então, começando o primeiro mandamento, a gente visualiza a palavra outros deuses, ou essas duas palavras, né? Outros deuses, não terás outros deuses. Isso revela, né, que o Senhor é sem igual. Não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Não pode se colocar no mesmo plano, né? A gente não consegue visualizar um Deus que realmente se compare a ele. Aí, portanto, então nós não devemos amar, adorar ou obedecer a qualquer coisa que seja acima da vontade divina. Aqui está revelado o conhecimento de Deus e o desejo de servi-lo, que expulsam do nosso coração as ambições e as aspirações inferiores. Dá uma olhadinha lá, se você tiver com a sua Bíblia aberta, em Deuteronômio 6, versículo 5 especificamente. Então, assim como naquela época eles corriam o risco de irem para outros deuses, nós também nos vemos cercados por muitas coisas que podem se tornar deuses em nossa vida, tais como dinheiro, o trabalho e prazeres. Não é uma decisão ir para esse lado, mas pela quantidade de tempo dedicado a estas coisas, podemos convertê-los em deuses que acabam controlando as nossas vidas, né? Então a gente visualiza nesse primeiro mandamento que Deus é sem igual e nós não podemos colocar qualquer coisa que seja no mesmo plano de Deus. Segundo mandamento, enfatiza imagens de escultura. O nosso Deus, o Senhor que nós adoramos, é Espírito. E aí em João, capítulo 4, versículo 24, a gente lê da seguinte forma: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, baseado neste versículo, Deus não pode ser adorado sob forma de qualquer representação material, quer seja produtos de artes plásticas ou qualquer outra forma. Essas coisas não apenas desviam a mente do conhecimento da espiritualidade pura de Deus, como
são transformadas em objetos de veneração. Então a gente percebe o seguinte, que, por exemplo, né, as pessoas que têm imagens de Cristo, de anjos, referenciando-se acima dos céus. As pessoas que costumam adorar, né, os apóstolos, os mártires, os santos, abaixo na terra. Então, esse segundo mandamento confirma e mostra-nos que nós não podemos adorar qualquer coisa que seja que tenha uma aparência, que foi construído, que foi fabricado, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O terceiro mandamento é quanto ao nome do Senhor, né? Aí revela-nos a santidade deste nome. É contra a linguagem profana, tão comum em nossa época, né? Contra o perjúrio, contra toda a teologia que não seja bíblica, que não seja ensinada na palavra de Deus, e contra a hipocrisia. Então, esse nome ele não pode ser colocado de qualquer forma. O nome de Deus é especial, porque traz a identidade pessoal de Deus. Então, usá-lo de modo frio, frívolo, né? Ou de qualquer jeito, mostra-nos a maneira como realmente nos sentimos a respeito dele. Então, por isso, nós devemos respeitar seu nome e usá-lo de maneira apropriada, mencionando-o simplesmente para o louvor a ele, a adoração a ele, a nos curvarmos diante dele, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder. Esse nome ele é tão especial que os historiadores eles colocam que quem iria escrever, né, quem estava escrevendo ali, tinha tal respeito pelo nome que quando ia se colocar o nome de Deus na escrita, eles usavam uma pena especial para não colocá-lo igual à escrita comum, para vocês terem uma ideia dessa reverência que eles tinham. Então, se nós devemos tomar cuidado com alguma coisa, é quanto ao nome de Deus, porque o nome de Deus é precioso e ele não pode ser colocado de uma forma comum, em chacotas, em piadas, em qualquer coisa que seja. Então nós temos que tomar muito cuidado. O quarto e último mandamento de hoje é referente ao sábado, ou sabá na língua judaica, né? Que significa cessar ou descansar. E aí tem uma palavra aí que inicia lembra-te, né? Ou seja, era um memorial que devia estar gravado em suas mentes pelo fato da criação de todas as coisas por Deus. Então, se a gente for lembrar lá o que está escrito em Gênesis, quando Deus terminou de formar todas as coisas, ele descansou no sétimo dia. Então, para nós aponta agora para uma coisa futura, né, em Jesus Cristo, onde a nova criação em Cristo Jesus, nos novos céus e a nova terra, que está registrado lá em Apocalipse 21, de 1 a 5. Então, como o significado do sábado é de cessar atividades ou descanso, onde entenderemos o descanso do trabalho, exceto aquelas coisas que o próprio Jesus falou, que ele é Senhor do sábado, e lógico que ele não vai deixar uma ovelha em uma situação difícil no dia de sábado e ficar só com as 99. Ele se coloca ali, tanto é que ele fez alguns milagres, né, no dia de sábado. É um dia para também incluir toda a família e até os animais. Aí a gente percebe no texto que nenhum membro da família, os animais, os visitantes poderiam ter qualquer atividade que não fosse ficar ali observando aquele dia de descanso. Nos nossos dias,
a gente percebe que esse dia se tornou um dia especial para que nós pudéssemos, em Cristo Jesus, a partir do que Ele fez por nós, da sua morte e ressurreição, no primeiro dia da semana, a gente se ajunta para poder, em comunhão, reconhecê-lo como nosso Senhor, o nosso Salvador, e dedicar esse dia de descanso para a sua adoração. Então, lembra-te, deve ser entendido não como uma recordação do que já sabiam, mas conservar na lembrança perpetuamente o que realmente isso significava, qual o seu significado, né? Vejam que a observação deste dia de descanso para dedicar-se ao Senhor traz em si a bênção que se estende a todos que observam o seu mandamento. Então, se vocês forem visualizar o versículo 11, vocês vão ter esse entendimento, que esse dia é um dia que traz em si a bênção, né, por ser um dia reservado para a adoração ao Senhor. É isso aí, que nós possamos ter compreendido o significado desses 4 primeiros mandamentos, e que isso seja de edificação para as nossas vidas nesse dia. Que Deus nos abençoe e que vocês tenham um bom domingo na presença do Senhor. Um grande abraço e até a próxima aula.